Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vamos dar continuidade então, né? Aí, se não me falha a memória, hoje deve ser a quarta aula. E aí hoje nós vamos entrar, de fato, tá, no livro, né, de Apocalipse. Até então nós estávamos falando, lógico, pegando lá uma referência ou outra, né, mas estávamos ali no livro de Daniel, principalmente. Embora eu vou ainda pegar uma beirinha do livro de Daniel, mas aí a gente já vai introduzir hoje o livro de Apocalipse e o Novo Testamento, né, ali nas demais passagens que falam sobre o tema da escatologia, tá? Só retomando um pouco, para a gente não perder o fio da meada, para a gente não perder lá a pontinha que ficou, estávamos falando do capítulo 9 de Daniel, se vocês puderem abrir a Bíblia, como eu estou com ela aberta aqui, o capítulo 9, né, a partir do verso 24, me parece que o finalzinho da aula foi aí que nós paramos, porque nesse verso 24, o Daniel recebendo essa revelação de Deus, né, acerca do futuro, acerca do final dos tempos, e aí a gente precisa lembrar que na ótica bíblica, o final dos tempos começa com a vinda de Jesus, amados. Tá bom? Isso é muito importante que vocês possam guardar na memória ou anotarem aí. Porque muitas vezes, quando a gente vai falar do final dos tempos, né, e essa escatologia e tal, a gente pensa num tempo futuro. A Bíblia, o Novo Testamento, enxerga, tá, considera que o final dos tempos, o início do final dos tempos, é iniciado na vinda do Messias, na vinda de Jesus. Tá? Na perspectiva bíblica, ali já é o início do final dos tempos. O início da escatologia é quando vem o Messias. Então, olha só, Daniel 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, olha só, também isso aqui é importante. Os detalhes eles vão fazer bastante diferença. Então, a revelação está sendo direcionada para Daniel, que é um judeu, embora esteja na Babilônia. E o texto vai falar, essas 70 semanas, que já vimos na aula passada, que refere-se a um período de 490 anos, a partir aqui, tá certo? Do período que ela está sendo proferida, 490 anos, né? Semana que representa períodos, né, de 7 anos, né? Uma semana tem 7 dias, nessa representação, só que se refere a anos. Então, 70 semanas, 7 vezes 7, 49, ou melhor, 490 anos. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, ou seja, Jerusalém, para extinguir a transgressão e para dar fim aos pecados, e espiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, isso aqui cumpriu-se na vinda de Jesus, tá? Aí o verso de número 24, então, vai falar sobre isso. Esses 490 anos estão destinados ao povo judeu, né? E é interessante que mais para frente, no verso 25 e 26, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, né, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Veja só, aqui então temos 69 semanas, mais detalhado, que conta-se a partir da ordem que saiu para restaurar Jerusalém, a santa cidade. Porque o povo estava, isso é muito importante, esse entendimento histórico, né? O povo estava cativo na Babilônia, só que já estava para sair, cumprindo 70 anos, lá que Jeremias, né, ele profetiza que o povo seria levado para cativo na Babilônia, ficaria 70 anos. E aí o Daniel, lendo as profecias de Jeremias, né, ele então vai orar a Deus, Senhor, como está escrito no livro, né, do profeta Jeremias, né, já se cumpriu os 70 anos, então ele começa a pedir perdão ali pela nação e tudo mais. Então a partir desse momento sai a ordem para que eles voltassem. Então, já tinha acabado o cativeiro babilônico, o outro império, os medos e os persas, tinham
por assim dizer, derrotado, vencido esse Império Babilônico, eles se tornaram a maior potência mundial na época, então deram ordem para que os judeus voltassem para sua terra e edificasse e reedificasse, reconstruísse a sua cidade natal, que era Jerusalém. Então, para que a gente possa entender esses detalhes, né, a gente tem que ler o livro de Neemias e o livro de Esdras. Amados, vamos fazer o seguinte, não é obrigatório, não vai valer nota, nada desse tipo, tá? Mesmo porque eu não preciso dar esse incentivo, né? Vocês são adultos, vocês estão aqui para aprender, vocês estão pagando o curso. Então, o interesse de vocês terem mais conteúdo e aprendizado. Eu vou dando os caminhos. Então, fica como uma tarefa de casa ler 2 livros essa semana. Amados, 2 livros. Fala, nossa, André, ler 2 livros em 7 dias? Mas não são livros de 200 páginas, mas é o livro da Bíblia. Né? Eu agora não me recordo exatamente, mas é coisa de 10 capítulos, sei lá, 9 capítulos. É 20 capítulozinho aí que se você ler 3 por dia, em 7 dias você já leu tudo, ou muito mais. Tá? Então, assim, 2 livros, anotem aí. Lê o livro de Neemias e lê o livro de Esdras, tá bom? Leiam, façam isso, amados. Vocês vão ter só a leitura ali simples, sem pesquisar, sem estudar, coisa do tipo. Não, a leitura simples. Vocês já vão ter informações boas para que possa acrescentar nisso que a gente está falando aqui, tá? Para compreender o período histórico. Então vamos lá, voltando. Então é dado a ordem, né, por Dário, né, o Medo, Ciro, o Persa, que são os 2 governantes lá, e a partir disso então é contado 69 semanas. Desse período, amados, o ano de, se não me falha a memória, é 516, que o povo ficou cativo do ano, os 70 anos conta-se do ano 586 a.C. até 516, né? A gente precisa entender que a contagem é decressiva, tá, amados? Quando a gente fala antes de Cristo, está mais próximo de Cristo o número menor, não maior. Então, do 586, onde a cidade foi destruída, Jerusalém, aí sim, 70 anos vai dar 516. Quando a gente pega esse ano 516 e conta 483 anos, vai dar exatamente no nascimento de Jesus. Olha como um cumprimento da profecia, ela é exata, ela é assertiva, amados. Nós estamos falando aqui quase de 500 anos que foi falado e se cumpriu. As profecias bíblicas, as profecias geradas pelo Espírito Santo de Deus, elas são claras, elas são assertivas. Já vai uma dica, amados. Quando, né? Estou falando para os pentecostais, né, que lida mais aí com essa, talvez essa realidade das manifestações carismáticas do Espírito Santo, né, como profecia, por exemplo, nos cultos, coisas do tipo. Então tome muito cuidado, porque muita coisa que se fala são balelas, né? As profecias geradas pelo Espírito Santo são claras, são objetivas, são edificantes, consola e exorta. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14. A profecia tem essas finalidades: exortar, edificar e consolar. São claras, amados. Não tem enigma, não tem mistério, tá bom? O negócio a profecia tem a finalidade de esclarecer uma orientação de Deus ou coisa do tipo. Então, só para a gente entender aqui, essas coisas me parece que são, para nós, assim, meio confusas hoje em dia, né? Vamos lá, Adrianinha chegando aqui também. Bem-vinda, Adriana. Estamos ainda no começo, tá? Então, pega aí o Daniel capítulo 9, a gente está no verso 25, para acompanhar a leitura com os demais. Então, amados, só para a gente voltar um pouquinho. Então, esse ano, né, a partir da ordem, esse texto do verso 25, né, o 26 complementa, ó, e depois das 62 semanas, 62 semanas, será tirado o Messias, ou seja, Jesus ia morrer, iam crucificá-lo, né, matá-lo e tudo mais. E não será mais o povo do príncipe, ou seja, o povo do príncipe aqui refere-se, a gente precisa juntar, né, as coisas. Lá o príncipe representa, o povo do príncipe representa os romanos, que na época de Jesus era quem era o império mundial que detinha o poder político, militar e coisa do tipo. Então esse povo do príncipe, ele viria e destruiria a cidade e o santuário. E o seu fim será uma inundação e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Veja que coisa interessante. E de fato, amados, no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito, o general, né, de Roma, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, e aí
como o texto vai dizer, haverá guerras e assolações até o final dos tempos. E de fato, de lá para cá, ou seja, já temos 2000 anos, é o que tem acontecido intensificado. Guerra sempre existiu. Sempre existiu desde que a humanidade é humanidade, né? Menor e maior escala. Guerras mundiais e guerras locais, regionais. Existe guerra e guerras acontecem diversas, simultâneas, toda hora, mano. É que elas não são divulgadas. O que são divulgadas são essas maiores aí, né? Lá Israel contra Hamas, Rússia contra oh meu Deus, Ucrânia, né? Enfim, mas se a gente vai na África, várias guerrilhas, né? Vários países menores e tal, e tribos. Então, guerras a gente tem simultaneamente diversas. Hoje eu estou falando. Só que não é divulgado isso, né? São essas maiores potências econômicas maiores que são acompanhadas aí com mais detalhes, tá? Mas guerras aos montes, elas vêm se intensificando e isso vai ser até o fim. Mas olha só o verso 27 para a gente... aliás, antes que eu leia o 27, para a gente entender de fato, né, o texto lá do Lucas, vamos para o Novo Testamento, só para complementar aqui. Então Daniel fala, né, Daniel profetiza aqui, ou recebe a revelação, e Jesus ele confirma lá no Novo Testamento, amados. Olha como a Bíblia, ela de fato, ela é harmônica, né, naquilo que concernente às profecias, às promessas e coisas do tipo, tá? Então lá no Novo Testamento, a gente está falando de 500 anos para frente, o nosso Senhor Jesus, em Lucas capítulo 21, versículos de número 20 ao 24, olha o que ele vai falar a respeito desse período também, ou seja, Jesus, ele confirma a profecia, né, de Daniel, tá? Então Lucas capítulo 21, verso 20 ao 24. Mas quando vires Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança serão estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então olha como Jesus ele faz menção, né, dos escritos, das profecias do Antigo Testamento. Daniel está incluso nisso, com certeza. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. O verso 24 aqui eu quero destacar. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Amados, no ano 70, como eu disse, Israel, Jerusalém, foi invadida pelo Império Romano, foi destruída, totalmente destruída, e os judeus foram dispersos pelo mundo todo. Tá? A gente chama de segunda dispersão. Se vocês lerem nos livros aí, teológicos, né, vai estar assim, a segunda diáspora. Tá? A primeira diáspora, a primeira dispersão, né? Diáspora é a palavra que significa dispersão, tá? Foram dispersos. A primeira foi lá em Babilônia, né? Que a gente viu lá em Daniel. A segunda, que teve essa dispersão dos judeus, né, espalhado aí fora da sua terra, foi essa daqui. Eles só voltaram para sua terra agora, amados, em 1948. Então a gente está falando, ó, que eles ficaram quase 2 milênios, quase 2000 anos sem terra, sem pátria, sem cidade, sem templo, sem nada. Os judeus sobreviveram dispersos pelas nações. É agora então, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da criação da ONU, é que o Estado, né, de Israel foi devolvido aos judeus. E aí é que permanece essa briga, inclusive essa guerra aí entre Hamas e entre Israel, é justamente pela questão da terra. Árabes e judeus brigando, tá, desde sempre. E vamos lá. Então, só para a gente entender. Voltando então em Daniel, capítulo 27. É isso, tá, mas a gente vai, a gente volta, né? Vamos para o Antigo Testamento, vamos para o Novo, para a gente ver essas conexões aí, tá? Então, verso 27 do capítulo 9 de Daniel. E ele firmará, ou seja, depois... Opa, alguém quer falar alguma coisa? Abriram aí, não? Alguém acha que foi? Não? Ah, tu quer falar, Rodrigo? Diga. Sim, uma questão aqui, pastor, que no livro de Lucas você citou aí das grávidas, lá em Mateus também, no capítulo 24, versículo 19, também fala
E também ele fala sobre se pode ser no inverno ou no sábado. Tem alguma... O que ele diz no inverno ou no sábado? Sim, vamos lá. Os textos são paralelos, tá? Ou seja, é a mesma fala de Jesus, só que uma narrada pelo Mateus e outra narrada por Lucas, mas é o mesmo texto. Jesus está falando sobre a mesma ocasião, né? Quando ele fala assim, vocês orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no sábado e nem no inverno. Por quê? Aos sábados, a cidade de Jerusalém fechava suas portas. Ficavam trancadas, né? E o inverno também, se a gente imaginar, se a gente entender o contexto de fuga, né? Alguém fugindo, pessoas grávidas, crianças, velhos, doentes, numa condição de frio de inverno, né? Ou nessa condição onde as portas estão fechadas, imagina o trabalho, a dificuldade que ia ter. Então é por isso que Jesus ele alerta, né? Enfim, ele vai falar um pouquinho mais para frente também que deveria ter alguns olhares de preocupação nesse tempo, para que eles ficassem alertas, na verdade, né? Jesus está dando orientações para que eles ficassem alertas. É o que ele vai falar daqui a pouco, tá? Mas é isso, ele fala, então orem para Deus, ou seja, busquem em Deus, né, as condições para que vocês enfrentem esse tempo. Esse talvez seja o ponto principal, que Jesus está orientando, né? Então Jesus alerta o que vai acontecer, é isso mesmo, mas mesmo assim Jesus ainda fala, se preparem para esse tempo, vai ser um tempo difícil, de muito choro, né, de muita lamentação e tal. Tranquilo? Então vamos lá, e vão perguntando aí, tá? Tendo as dúvidas. Eu voltei em Daniel 27, não é isso? Então, vamos lá. Então, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Vocês lembram, amados, que até Jesus deu 483 anos? Até Jesus? Né? Ou seja, 69 semanas, então falta uma semana, que representa, então, 7 anos. Aí, esses 7 anos não se cumpriu ainda. Tá? Na escatologia está pendente esses 7 anos. Mas como eu disse para vocês, na aula passada ou retrasada, que o período, esses 7 anos é o período, ou será, o período da grande tribulação que ainda haverá. Não aconteceu isso na história ainda. Esse período da grande tribulação. Então o que acontece? Estar ainda por vir esse período. Aos profetas não foi revelado o período da igreja. É por isso que eles entendem, escrevendo, né? A gente lendo, sem conhecer o Novo Testamento, sem conhecer lá o livro de Apocalipse, enfim, até as falas de Jesus depois, a gente entende que isso era uma sequência. Assim, tipo sequência, né? Não tinha essa interrupção. E já tem 2.000 anos. O período da igreja a gente chama de um hiato, tá? É um interregno, né? É um intervalo entre as 69 e a 70ª, 70 semanas. Então nós estamos no período da igreja porque isso não foi revelado aos profetas. O período que a igreja existe e vive, isso não foi revelado aos profetas do Antigo Testamento. Tá bom? Pelo menos nessas profecias a respeito do final dos tempos. É por isso que dá a ideia aqui, ó. O verso 26 fala que haverá assolação, vão invadir Jerusalém, aquela coisa toda, e depois fala que esse líder mundial, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Mas isso já dura 2.000 anos, mas vai acontecer. E na metade da semana, ou seja, ó, 7 anos, uma semana. Metade é o quê? 3 anos e meio, não é isso? Até eu que sou ruim de matemática, eu chego nessa conclusão fácil. Metade de 7 é 3,5. Então, 3 anos e meio, ele vai fazer esse concerto, um acordo de paz, que é a chamada falsa paz, que nós vamos ver mais para frente, com o mundo. Então, esse governante, aparentemente, resolverá o problema dos conflitos do mundo, amados. Olha só, veja bem, que líder é esse que tem essa capacidade de aglutinar, essa capacidade de harmonizar os interesses mundiais, econômicos e culturais? Que líder é esse? Que poder de oratória? Que figura é essa? Que conseguirá articular os poderes a ponto de trazer uma paz momentânea, né? Que a Bíblia vai chamar de falsa paz. Aí só que isso vai durar 3 anos e meio. Porque diz o texto aqui, ó, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.
e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, depois dessa falsa paz, ele vai começar uma perseguição religiosa, amados. É o que a gente vai ver lá em Apocalipse. Então haverá um falso profeta, e chama de a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, né? O falso profeta e eita, agora me fugiu aqui o termo, mas enfim, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. São duas figuras, tá? Um líder político e um líder religioso. Ah, tá. É o anticristo mesmo e o falso profeta. Então, o falso profeta é um líder religioso que está submisso ao anticristo, que é um líder político. Então, esse líder político terá poder sobre a liderança religiosa também. Então, ele vai estabelecer o que ele determinar como adoração, como se deve adorar e quem se deve adorar. Então, haverá uma perseguição absurda religiosa. Se hoje a gente entende que tem alguma, amados, isso aqui mas não faz nem cócegas naquilo que haverá futuramente, tá bom? Então, vamos lá. O verso 27, como eu disse, né? Que fará um concerto com Israel, será o anticristo. Vamos ler um texto de 2 a Tessalonicenses, capítulo 2, para confirmar esse verso 27 aqui, de Daniel. 2 Tessalonicenses, nos acompanhando aqui, que é importante esse texto aqui, né? Olha, o apóstolo Paulo falando em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 3, tá? Vamos fazer essas conexões aqui de textos, amados. Bora lá. Diz assim, pelo menos nessa versão: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está respondendo, o apóstolo Paulo, aos irmãos da igreja em Tessalônica a respeito desse período do fim dos tempos. E ele diz isso: vocês não se enganem, não deixem de ser enganados, porque antes virá a apostasia. Eu acho isso aqui muito interessante, amados. Eu acho isso aqui fundamental para a gente fazer uma leitura histórica. O que precede a vinda de Jesus, o que precede a grande tribulação, o que precede esse final dos tempos mesmo, é a característica de apostasia. O que é apostasia? A apostasia é o abandono da fé. Amados, nunca nós presenciamos como hoje pessoas que tiveram contato com a fé cristã, e abandonaram. É impressionante, irmãos. Rodrigo, eu não sei aí, mas aqui no Brasil, a gente tem a impressão que parece que todo mundo já teve uma passagem por igreja evangélica, né? E quando a gente vai falar de Jesus para alguém, ou cresceu e se afastou, ou teve um período na igreja evangélica, foi até pastor, líder, coisa do tipo. Então é impressionante o quanto as pessoas tiveram contato com a fé, né, e abandonaram isso. Então, a fé. Então, assim, a apostasia é isso, né? A apostasia quer dizer o abandono da fé. Tá? Então, essa é uma característica bem marcante no final dos tempos. Eu não quero ser aqui sensacionalista. Vocês vão perceber que eu sou uma pessoa que falo desse tema de uma maneira muito simples e sem fazer esses alardes, sem buscar sinais e coisa do tipo, tá? Então, assim, mas para mim é algo assim que a gente tem que dar atenção sobre isso, tá? Ou seja, o que a gente está vivendo hoje, inclusive. Então, eu considero particularmente que nós já estamos em um período que é a reta final, amados. Eu não sou sensacionalista, mas para mim isso é evidente. É a reta final. Nós temos algumas centenas de sinais que precisariam acontecer para Cristo voltar. Sem esses sinais acontecerem, Cristo não voltaria, porque senão, então, as suas profecias, né, estariam erradas. E dizem até os estudiosos aí, mais especialistas, né? Aliás, mais especialista não, eu não sou especialista no tema, né? A gente ensina, mas temos as pessoas que dedicam a vida nesse tema e, enfim, escrevem diversos livros e tal. Mas muitos ou a maioria dos especialistas vão concordar nisso, que todos os sinais necessários para a vinda de Cristo já se cumpriram. Então o que falta? Nada, amados. Nada. Eu vou falar com toda tranquilidade, sem tremer a voz. Né? Sem fazer nenhuma pirotecnia aqui. Amados, nós podemos não acabar essa aula. Podemos
não acordar amanhã pela manhã. Podemos não chegar à meia-noite, aqui nós, tá, Rodrigo? Ou você aí vai saber, né? E Jesus pode vir a qualquer momento, amados. A qualquer momento, de fato, a qualquer momento. Eu acredito piamente nisso. A qualquer momento Jesus pode vir buscar a sua igreja, nos arrebatar. É por isso a importância, e já fica a aplicação aqui do ensino, é por isso que nós temos que viver como se Jesus viesse agora na nossa vida, amados. Não deixe pendências. Não deixe para consertar alguma coisa que você entende que precisa ser consertado na sua vida. Não deixe, sabe, pendências que você entende que aquilo descaracteriza a tua comunhão com Deus. É agora, mas nós temos que viver nessa perspectiva, como se Jesus viesse agora. Não tenha anseios maiores na sua vida do que a vinda do Senhor Jesus agora na sua vida. A gente precisa viver nessa perspectiva, nessa expectativa, nesse desejo, sabe, de ouvir a trombeta de Deus, a voz do arcanjo. A qualquer momento sermos sugados, chupados pela eternidade, amados, absorvidos pela vida plena, sabe? A nos encontrar com o nosso Senhor nos ares a qualquer momento desse, a qualquer fração de segundo. Eu posso não acabar a minha fala, a minha pregação, a minha evangelização, a minha oração, o meu louvor a Deus, enfim, a minha conversa com a esposa na mesa, minha conversa com o filho, com o vizinho, posso ir buscar o pão e não voltar. É assim que a gente deve viver, amados, sabe? Com esse coração latejando por isso, não é? Tem pessoas que falam, não, Jesus, não volta agora porque eu tenho isso e aquilo, eu tenho promessas para se cumprir na minha vida. Amados, não há promessa mais sublime do que a vinda do Senhor Jesus para nos levar para a eternidade. Não há. Então vamos lá. Eu sei que alguns jovenzinhos aí, se falar assim, não, Jesus vai voltar amanhã, ele fala, mas nem casei ainda. Né? Mas vamos lá, nem recebi aquela promoção ainda, tal, né? Nem concluí o curso ainda na faculdade. Amado, essas coisas elas são inferiores, são secundárias, né? Ainda que a gente tenha um desejo e seja legítimo e a gente queira ter experiências boas na vida e experimentar aquilo que a gente entende que Deus tem para a nossa vida, e está tudo certo, mas nada disso deve ser mais precioso para nós do que a vinda do nosso Senhor Jesus, tá? Então vamos lá, voltar aqui no Tessalonicenses. É que eu me empolguei, amados, eu pensei que era pregação, desculpe aí, viu? Me empolguei aqui, vou até beber um copo d'água. Se viver dessa forma, fica até mais leve os fardos. Exato, irmão Luciano, exatamente, amado. Olha só que coisa boa, né? Então, assim, a gente pode até estar passando uma grande dificuldade em nossas vidas, mas a gente sabe que a qualquer momento o nosso Senhor Jesus vai nos arrancar dessa terra. Toda lágrima vai ser enxugada, né? Já adiantando aqui alguma parte que eu ia falar mais para frente. Toda dor, toda angústia, todo sofrimento, isso cessará, amados. Mas mais para frente eu continuo isso. Vamos voltar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu falei do 3, vamos lá do 4 em diante. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. É que eu estava falando da apostasia, né? Por isso que eu entrei nesse caminhozinho, né? Desviei aqui da aula, tá? De vez em quando eu desvio, mas orem por mim para que eu retorne, me reconcilie com vocês. Então, vamos lá. Então, olha só, vou voltar o texto e ler corrido agora para a gente não perder o raciocínio. Então, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, esse homem do pecado, né, que a Bíblia chama de homem do pecado, que é o anticristo, tá? O falso profeta, essas duas figuras, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, olha a figura que vai aparecer nos últimos tempos, tá? Ele reivindicará para si a adoração, amados. Verso 5. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. É interessante aqui que o que o detém, os estudiosos entendem que é a pessoa do Espírito Santo que está impedindo que isso aconteça agora, né? Então, assim, é possível, amados, que esse anticristo já esteja entre nós, já tenha nascido, seja até um adulto? É possível. Não posso afirmar. Eu não quero cair
na armadilha que alguns aí caíram. Ah, é o fulano de... Né? Já falaram que foi o Hitler, já falaram que foi o Papa fulano não sei das quantas, já falaram que foi o Barack Obama, né? Não tô brincando não, né? Alguns falam até que... Não, nem vou falar, né? Vocês estão entendendo, né? Deixa pra lá, né? Vamos falando aí que é um, que é outro, líder, presidente, coisa do tipo. Deixa pra lá, Matos. Vamos voltar aqui que... A gente, analisando assim, a gente já pode ver que ele já está aí no meio de nós, né? Sim, com certeza. Ele já está arquitetando todas as coisas para futuramente. Só o povo está tão desorientado, tão afastado do Senhor que não consegue ver, mas a gente buscando e vendo o que está acontecendo, o anticristo já está bem presente no nosso meio, né? Sem dúvida. Eu sou contra no sentido assim, de ser esse sensacionalista, sabe? Acontece alguma coisa, lá em Israel apareceu lá no céu, não sei o que mais, Jesus está vindo. Ou aconteceu um terremoto aqui, um tsunami ali, ou coisa do tipo, e Jesus está vindo. Não são essas coisas. Mas por outro lado, a gente precisa fazer essa leitura de como o mundo está se tornando, como isso está convergindo de fato para possibilitar, por exemplo, um governo mundial centralizado numa pessoa, né? Que eu falei na semana passada, esses blocos, por exemplo, econômicos que nós temos, né? Então a gente tem o NAFTA, tem o Mercosul, né? Você tem a União Europeia. Se percebe que já não está tudo solto, né? As coisas estão se articulando e estão se organizando para que facilite a centralização do poder. Então isso é um fato. Já tentaram fazer uma língua única, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é o Esperanto. Já tentaram fazer um idioma para todo mundo, que era o Esperanto. Já tentaram fazer uma moeda única, inclusive, né? A Europa já tem o euro, né? Enfim, a gente tem hoje, na verdade, né? Já faz um tempinho, a gente tem as moedas digitais, né? Os bitcoins, coisas do tipo. Então, só para a gente entender, amados, tá? A gente tem uma rede mundial, né? de internet. Então, isso a gente não tinha 20 anos atrás. Então, olha só como as coisas estão acontecendo para que, de fato, essas coisas elas possam ser possíveis. Há 20, 30 anos atrás, amados, a gente não vislumbrava isso. Então, olha como, de uma forma muito veloz, ou seja, durante séculos, essas coisas nem de longe pareciam possíveis. Mas olha como em apenas, talvez 30, 40 anos, isso tudo deu uma reviravolta. Amados, o mundo de 20 anos atrás era totalmente outro. Né? A gente pode ver aqui, fora a Adriana, que é mais jovem do que nós, a maioria aqui, e o Rodrigo também, né? Cara de novo aí, e algumas irmãs também, tá? Não, acho que é só eu mesmo aqui que sou tiozinho mesmo, né? E o Marquinhos, vamos pegar o Marquinhos também, que é veterano. O Marquinhos apareceu com uma espingarda aí esses dias aí dos pracinhas lá que foram. Marquinhos. Mas enfim, mas brincadeiras à parte. A gente sabe muito bem a mudança que houve no mundo de 20, 25, sei lá, 30 anos para cá. Uma mudança radical. O mundo é totalmente outro. Na forma de se comunicar, na forma de viver, enfim, é outro mundo. 30 anos atrás o mundo não tem nada a ver com este mundo de hoje, amados. Nada a ver. A forma de se viver, de se pensar, de se processar as coisas, é tudo diferente. Né? Quem é que imaginava ter uma aula com esse formato aqui há 30 anos atrás? Impossível. Amados. Nós não tínhamos telefone celular, né? Para quem lembra das evoluções aí, tinha um pager. E quem lembra o que é pager? Quem lembra o que é pager é porque está mais próximo de Jesus. Eita, mano. O bip, né? Então, olha só, depois veio o tal do Nokia, tijolão. Hoje, amados, nós temos um celular que é um computador na mão. Eu peguei um vídeo semana passada, o Bill Gates, ainda novão, né? Falando sobre, aliás, o Jô Soares está me entrevistando o Bill Gates, isso há 25 anos atrás ou 30 anos atrás. Não chega a 30 não, talvez 25, 26 anos atrás. O Jô Soares entrevistando o Bill Gates, falando sobre essa realidade que futuramente teríamos um aparelho na mão, acho que ele nem falava celular, um aparelho na mão que seria um computador, onde nós poderíamos fazer transações bancárias, onde nós poderíamos fazer um bocado de coisa. E hoje, amados, para nós é uma coisa muito, mas muito comum, né?
muito comum. Rodrigo, já entra aí com a fala, tá? Ou com a pergunta. Mas, e o Brasil, não sei se vocês sabem, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, arredondando, 200 milhões. Sabe quantos celulares nós temos no nosso país? Mais de 300 milhões. É mais de um celular por pessoa, né? Talvez se eu perguntar aqui, alguns de vocês têm 2 celulares. Né? Então, só para a gente ver como isso é comum e vão se tornando muito real aquilo que há pouco tempo atrás era uma coisa assim quase que utópica, né? Diga aí, Rodrigo, pode falar, amado. A gente vê assim, uma coisa que também já está bem visível, né, é o chip, né, que eles estão aí trabalhando e tentando implantar na mente do povo a usar esse troço aí, como está escrito, né, o chip. Exato. Realmente, muitos aí vão estar sofrendo por causa de muitos vão negar usar, e outros, por obrigação e necessidade, vai ter que usar, né? Então, nós já somos controlados, na verdade, de diversas maneiras. Nós somos rastreados de diversas maneiras, né? Aqui a gente tem o CPF. Todo mundo tem um CPF, é rastreado, mas o que compra, onde deixa de comprar, onde toma multa, né? Onde mora. Então, a gente é rastreado de diversas formas, né? O próprio celular. Então, se você não desliga lá a localização, né? Um mês te dão lá o seu histórico, onde você foi, restaurante, hotel, onde você deixou de ir, qual hora foi, qual o trajeto que você fez e voltou mais vezes. Nós somos monitorados hoje de uma forma absurda, mas, né? Esses monitoramentos por câmera, enfim, reconhecimento facial, nós hoje somos monitorados. Quem é que escapa hoje? Pouquíssimas pessoas, né? Tem essa forma de não ser monitorado, pouquíssimas, né? Talvez porque, ainda que viva lá no meio do mato, mano, né? Então você tem os drones, você tem os satélites, você tem muitas maneiras. Então, assim, não está uma coisa longe não daquilo que de fato, né? Enfim. Mas vamos continuar na leitura aqui, verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há quem agora o resiste, até que do meio seja tirado. Então alguns pensam que é o Espírito Santo. Quando for retirado dessa terra, por meio, estou falando de uma teoria que a gente está seguindo, uma teoria teológica, tá? Que a gente está seguindo sobre essa linha de estudo escatológico, tá? Que quando a igreja for arrebatada, aí começa de fato essa atuação do anticristo, né? Então o texto do verso 7 diz que agora o que o resiste até que do meio seja tirado, ou seja, a própria pessoa do Espírito Santo atuando dessa forma para refrear. Porque, amados, por que hoje o anticristo não se manifesta? Por que hoje a maldade, ela tá assim, é nítido que a maldade humana, ou a maldade satânica, inclusive, usando a maldade humana, tem assim feito um estrago absurdo na humanidade, nas sociedades. Só por que não está pior? Porque ainda há o Espírito Santo por meio da igreja refreando isso, amados. Pela pregação, pelas orações, pela influência, pelo exemplo. É o sal refreando o processo de podridão da carne. É a luz impedindo que as trevas tomem conta, né? É a igreja de Cristo ainda militante agindo, né? Impedindo esse avanço da maldade, amados. Mas quando Deus tirar a igreja dele, né, o Espírito Santo atuando por meio da igreja, aí, assim, amados, o negócio vai ficar, se está ruim hoje, meu Deus do céu. Vamos lá. E então, verso 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Veja só, verso 10 para a gente fechar aqui. Aliás, o 10 e o 11. E com todo engano da injustiça para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então, olha só, haverá uma figura, um líder mundial, segundo a eficácia de Satanás, né, que de fato é o tal do anticristo e o falso profeta, que vai enganar as nações. Tá? Que vai proferir mentira, amados, a mentira é o maior poder satânico entre a humanidade, desde lá do Éden, desde o primeiro casal até hoje.
né? Ele é o pai da mentira, disse Jesus ali para os líderes religiosos, inclusive que estavam fazendo a vontade do pai deles. Então os sacerdotes, né? Os pastorzão da época, os professores de teologia, né? Os caras que eram conhecidos como os homens de Deus, Jesus disse: vocês são filhos do diabo. Vocês proferem mentira. Quando vocês proferem mentira, vocês falam daquilo que é peculiar do pai de vocês. Se tornam filho dele. Porque eles tinham falado assim: nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: não, filho de Abraão não faz isso aí não que vocês estão fazendo. Né, amados? Então, olha só. E esse cenário todo é no âmbito religioso. A gente está falando tudo de âmbito religioso aqui. É por isso que a nossa maior preocupação, amados, não é o meio político em si. Não é um meio cultural apenas. É o meio religioso, amados. A grande confusão de Satanás, né? A grande operação do erro e da mentira estará no meio religioso. Olha, um falso profeta, um anticristo. Percebam o que Jesus está dizendo, que essas coisas, esses olhares, esses discernimentos precisam estar no nosso contexto, amados. Que aparentemente estão falando de Deus, se organizando, entre aspas, em torno do nome de Deus, tendo a aparência de Deus. É o que o texto vai dizer aqui. Isso tem que ter... Amados, nós precisamos buscar em Deus o discernimento bíblico, teológico, para que a gente identifique o que é verdade de Deus e o que não é. Porque em nome de Deus, fazendo coisas que aparentemente são operações do Espírito Santo, porque ninguém coloca lá, né? Igreja dos heréticos. Igreja de Deus, servos de Deus, assembleias de Deus, congregações de Deus. Deus é amor. É tudo. Eu nem estou dizendo que essas denominações, tá, Mário? Estou pegando exemplo aqui de. Claro que vão falar e sempre vão colocar para falar de Deus aquilo que aparentemente é de Deus. Tá? Não sei se os irmãos entenderam, se eu me fiz entender. Não estou falando que essas denominações, elas, né, não são. Quem sabe é Deus. Né? Quem são? E a questão de unção é isso, né? Que uns são e outros não são. Perguntaram, né? Teologicamente, o que é unção? É isso, uns são e outros não são. Para mim é isso que é unção. Mas brincadeiras à parte, só para a gente entender essa dinâmica. Vamos fechar aqui pelo menos essa referência do Antigo Testamento, verso 27, para o Novo Testamento. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 28. Vamos lá que a gente tem mais 12 minutinhos de transmissão aqui, depois a gente vai para os nossos bastidores, tá? Então, 1 João, capítulo 2, verso 18, falando ainda dessa figura que o verso 27 do capítulo 9 de Daniel está falando, ou seja, esse anticristo, esse falso líder aí, né? Então, 1 João, capítulo 2, verso 18, filhinhos, é já a última hora. Olha só, tá vendo como a Bíblia, como os apóstolos, o Novo Testamento enxergava, né? Já é a última hora. Já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, no plural, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, na época dos apóstolos, amados, eles já consideravam que haviam anticristos. Tá? Haverá uma figura específica que é o anticristo? Sim, lá no futuro, né? Ou no futuro próximo, como eu estou aqui até entendendo, né? Que pode haver. Mas na época dos apóstolos já haviam anticristos, pessoas que eram contra Cristo. E isso dentro da igreja. A gente não tá falando, ele não está falando aqui de um anticristo de Roma, de um anticristo lá da Grécia. Ele está falando de pessoas que eram do meio, né, deles, dos apóstolos. Quando a gente lê, por exemplo, o próprio Paulo falando aos romanos, o próprio João lá em Apocalipse que a gente vai ver, né, que tem uns, nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que são judeus, alguns são da sinagoga de Satanás. Olha só como ele usa as expressões, né? Já distinguindo, ó, saíram do nosso meio, mas não eram nossos, não pertenciam à família da fé, né? Então, o João, por exemplo, na sua terceira carta, se não me falha a memória, segunda ou terceira carta, ele vai falar de um cara lá que, assim, aliás, Paulo chama dois homens, né? Um é Alexandre lá, o que mexia com ferro velho, né? O latoeiro, e outro cidadão lá, esqueci o nome dele. Enfim, esqueci. Era Alexandre, o latoeiro e outro cidadão lá. E isso aí já entreguei a Satanás, isso aí, né? Então, os apóstolos identificavam pessoas que, de fato, eles estavam no contexto
religioso ou de igreja, por assim dizer, mas a natureza dessas pessoas eram demoníacas, eram satânicas, eram pessoas que prejudicavam a fé, né, dos discípulos de Cristo. Então, só para a gente entender que nada de novo, amados. A gente precisa exercer esse discernimento no nosso meio, porque se havia na época dos apóstolos, no nosso também há da mesma forma, no nosso contexto, nas nossas igrejas, não é? Então, olha só como a gente precisa ficar alerta. E essa matéria, ela tem a finalidade também principal de nos alertar a respeito dessa realidade, não ficar alienado, sabe? Né? Aquelas pessoas alienadas, não, amados. A gente está numa situação muito séria e muito caótica. Eu estou falando da questão do Evangelho. Né? Na época, os apóstolos já tinham esses desafios. Ou seja, os perigos internos. Né? As perseguições externas, que a gente se preocupa bastante, mas a gente desconsidera os perigos internos do povo de Deus. Tá? Então vamos lá, na continuação aqui. Então, na metade desse concerto, como eu falei, né? Pegando lá o verso 27 do capítulo 9 de Daniel, né? Na metade desse concerto, ele romperá com Israel. Tá? Isso está em Apocalipse capítulo 11. Vamos lá, Apocalipse capítulo 11, verso 1 e 2. Só para a gente entender como que vai ser essa dinâmica aí dos últimos tempos. Né? Então, esse grande líder mundial fará um concerto com as nações, de paz, aquela coisa toda. Mas na metade, né, desse período aí, 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo principalmente com Israel, que aí começa essa perseguição religiosa. Né? Apocalipse capítulo 11, verso 1 e o verso número 2, diz assim, deixa eu ver isso mesmo? Isso, Apocalipse 11, 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Essa ideia aqui de medir, amados, é uma ideia de juízo. Tá? A cana é como se fosse hoje uma régua, só para a gente entender. Tá? Então, trazendo aqui juízo, né, sobre aí esse período. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quem é bom de conta, amados? Quanto é 42 meses? 3 anos e meio. Né? A gente vai perceber aqui que nessa contagem de 3 anos e meio vai aparecer assim, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é um tempo? É um ano. Um tempo, 2 tempos, 3 anos. Metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio. 1.300 e tantos dias, faz a conta? 3 anos e meio. Então, vai-se usar termos diferentes para falar sobre um mesmo período, que são esses 3 anos e meio, tá? À medida que a gente for lendo aqui, vocês lembrarem, vocês falam, nossa, é isso mesmo e tal. Então, só para a gente entender, ó. Então, Deus concedeu que fosse perseguido, né, Israel nesse segundo período, nessa segunda metade que a gente chama da grande tribulação, tá? Ainda aqui em Apocalipse, agora capítulo 13, verso 4 ao verso 6, e aqui eu encerro, pelo menos essa partezinha aqui. Falei que a gente ia entrar no estudo do livro do Apocalipse, mas acabou não dando, né, exatamente como eu queria. A gente só está pegando as referências, acho que é a aula que vem mesmo, que a gente vai mergulhar aqui no livro. Mas vamos lá, capítulo 13, verso 4 e 5. Diz assim, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Então o dragão aqui já vão pegando esses símbolos, seus significados. Dragão é o próprio Satanás, tá bom? Depois a gente vai ler capítulo 12 aqui de Apocalipse, vai falar, né? O nome dele era dragão, antiga serpente, o diabo, aquela coisa toda, acusador dos irmãos e tal. Então o dragão deu à besta o seu poder. A besta é um dos líderes, né? Tem um falso profeta e um anticristo, líder religioso e líder político. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Olha só. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Então esse líder vai ter um poder de oratória absurdamente convencedor, amado. Uma persuasão absurda sobre as pessoas. E convencerá essas pessoas, ou seja, o mundo todo, ou quase o mundo todo, a respeito de que o Evangelho, de que Deus, de que essa religião, né, dos crentes,
ou dos cristãos, na verdade é quem causava todo o problema do mundo. Vocês não acham que já há esse discurso, amados, no nosso meio? Quem está um pouquinho mais atento, assim, mas vocês acham que já não há isso no Brasil, em alguns outros lugares aí, em alguns outros países? Esse discurso que, ó, o cristianismo, sabe, os cristãos, os protestantes, os evangélicos, são eles que causam os problemas no mundo, de guerra, disso, daquilo. Já há esse ensaio no nosso meio, amados. Então, só para a gente entender, né? A gente não está falando, talvez, de uma coisa tão distante quanto alguns pensam. Penso eu, né? E aí já fica uma opinião mais pessoal. E aí vocês pensam se tem sentido ou não tudo isso. Amados, vou fazer o seguinte. Não dá tempo de eu ler as referências que eu tenho aqui escrita, mas aí eu vou falar para vocês onde está a página. Aliás, já vou falar aqui, a página 4, tá? Do arquivo aí, vou colocar no grupo de novo para quem não tem, né? Esse material de apoio. Então, na página 4, no finalzinho, que aí vocês vão ler lá, tá? A partir do texto que só está assim: só os santos de Deus é que discernirão esse período. Aí tá as referências, leiam isso, tá? Vou estar no grupo lá interagindo. Se você tiver dúvida, me fala, que aí eu demarco lá, enfim, eu mostro para vocês exatamente onde está, tá? Mas é a página 4 que eu gostaria que vocês lessem, porque a partir da página 5 é onde a gente vai entrar no livro de Apocalipse. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus